pessoal! Estamos aqui com o programa Desafio Quebrando Paradigma e o assunto abordado de hoje é o AAI, o Agente Autônomo de Investimento. Esse profissional ele é credenciado e regulamentado pela Ancord, entidade que é reconhecida pela CVM e mantém ativo o registro desses profissionais. O agente autônomo, ele intermedia as transações realizadas pelo investidor, ou seja, o cliente, através das corretoras de valores, auxiliando nas decisões tomadas pelo investidor, como aplicações na bolsa de valores, tesouros, fundos, entre outros. Então, hoje nós trouxemos para vocês uma matéria bem interessante com os melhores profissionais do mercado. Eles vão explicar como funciona a carreira do agente autônomo, o que fazer para se tornar um agente autônomo de investimento, o primeiro passo e a remuneração desse profissional. Vamos conferir? Olá pessoal, como vocês têm visto nos vídeos anteriores, nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre o agente autônomo de investimento e hoje estamos na Gulf Investimentos, com o Sean, que é gestor da Gulf Investimentos, e a sócia dele, que é a Edna. Eles vão passar um pouquinho para a gente sobre tudo aquilo que a gente já falou, mas um pouquinho mais de detalhes sobre o agente autônomo de investimentos. Então eu queria que vocês explicassem pra gente qual é o primeiro passo para ser um agente autônomo de investimento e qual a dificuldade que esse agente ele vai enfrentar para chegar, como hoje a posição de vocês, qual o caminho que ele tem que fazer? Bom, ótimo. Edna, você quer começar ou prefere que eu comece? Pode iniciar. Então, para ser um assessor de investimentos ou um agente autônomo de investimento, que é a nomenclatura que a Ancord e a CVM usam, o primeiro passo é passar na prova de certificação. Como tem para ser corretor de seguros, a SUSEP, para ser um assessor de investimentos, um agente autônomo de investimento, precisa passar na Ancord. Tá? É uma prova feita pela Fundação Getúlio Vargas e o percentual de aprovação está em torno de 25% a 30%. Não é uma prova fácil. Mas é uma prova que dá para passar aí estudando em um mês, tá? Não é nenhuma coisa do outro mundo. Até pegando um pouco esse gancho sobre a prova, quem já é do mercado, por exemplo, tem a certificação CPA 20, já é um bom começo, já tem alguma estrutura, alguma base. Mas assim, o que eu oriento é estudar bem além do que foi estudado para a CPA 20. A prova realmente tem um certo nível de dificuldade, mas nada que seja impossível. Com dedicação, eu acho perfeitamente possível passar sim. Então, falando um pouquinho mais sobre a parte de remuneração do agente, a gente sabe que ele não vai ser uma coisa tão fácil de iniciar, porque ele precisa de um preparatório, ele precisa de uma certificação. E a remuneração, o que ele vai ter após ele conseguir esse primeiro passo? Claro. Bem, eu vou começar de trás para frente, eu vou expandir numericamente qual a expectativa de remuneração e depois eu vou falar um pouco sobre a construção. Bem, eu vou fazer minha leitura, depois você completa, ver como é que você acha mais pertinente. Mas assim, a informação que eu tenho da XP, que é uma informação mais macro, visto que a XP tem mais de 50% dos assessores, dos agentes autônomos hoje registrados na CVM, tá? São cerca de 5.000 assessores, tem 2.500 na XP. Então, uma média salarial, uma média de dividendos, vamos chamar assim, de retirada, é em torno de 14 mil para os escritórios que não estão no G20. Quando o escritório entra para as 20 maiores operações da XP, esse número sobe para 25 mil. Tá? Agora, vale dizer que tem muita distorção, Eu já tive assessores no escritório aqui ganhando 125, 130, até 140 mil por mês líquido. Como tem assessores que levam R$1.000, R$2.000, assim, aqueles assessores não só que estão começando, mas às vezes também não produzem tanto, Mas se eu dissesse que falar uma remuneração razoável aí para quem já traz alguma experiência e que trabalha pela cartilha, porque tem que seguir quem está fazendo certo, não é inventar a roda, Eu diria que depois do primeiro ano aí pode ser uma coisa entre 10 e 15 mil, acho que é bem dentro de uma realidade aí que a gente tem. Só acrescentando, o que eu costumo falar é o seguinte: eu, por exemplo, venho do mercado financeiro, venho de instituição bancária e acostumada com salário flat, obviamente com as remunerações variáveis, mas na maior parte do período um salário flat.
E quando você se torna um agente autônomo, você tem que ter consciência de que a sua remuneração ela virá pelo volume que você terá em carteira. E esse é um volume que tende a crescer. Tende a crescer principalmente pela sua rede de relacionamento, e uma boa parte disso vem exatamente do bom serviço que você presta ao cliente e ele mesmo indica novos clientes. Então, assim, é muito fácil você ter um crescimento consistente de carteira, em função de um bom relacionamento e de ótimas indicações, certo? Perfeito, eu esqueci de mencionar isso, é a remuneração em cima do que o assessor, né, acho que ela deixou bem claro, do que o assessor consegue trazer para a XP. Então, vamos supor que o assessor, depois de um ano e meio, ele trouxe aí, vamos chamar de 20 milhões, um ROA da XP, quer dizer, uma remuneração sobre os ativos, né, que vem do inglês, Return on Assets, mas ficou igual, né, seria aí em torno de 0,8. Então, estamos falando em 160 mil por ano, né, pagos mensalmente, aí proporcional. Não tem é o que ela falou, não é estático, um mês ele pode ganhar o dobro do que no mês anterior, ou vice-versa, em função do que ele produziu e do perfil de cliente que ele conseguiu trazer, se é um cliente que pode proporcionar um ganho, uma remuneração maior para ele ou não. Tá? Então é variável sim, mas vale mencionar que os assessores mais esforçados, os que estão mais engajados, nos escritórios mais maduros já, tem uma remuneração muito boa. Tá? É muito comum o assessor na rede, os assessores de destaque captarem mais de 8, 10 milhões num mês e serem remunerados aí 100 mil reais, tem cada dia mais. Né? Na verdade é ilimitado, eu acho que isso é uma parte muito interessante, e tendo dedicação é o que funciona de verdade. Entendi. E só voltando um pouquinho, né, a gente viu que o agente autônomo de investimento é uma carreira assim, de muito sucesso, que se você se esforçar você consegue chegar no topo. Uhum. E para chegar a esse topo é necessário o estudo, é necessário se preparar para isso, né? Hoje a gente tem o IBENF, que é o Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro, que oferece essa certificação, esse preparatório para você conseguir ser um agente autônomo de investimento. O que isso pode agregar na carreira do agente autônomo? Tudo. Eu acho que o IBENF é uma instituição que tem muito a agregar, e eu percebo isso pela minha experiência na XP e pregressa também no mercado financeiro. Quanto mais o assessor, mais certificações, mais preparado ele maior a remuneração dele. A consequência disso é a remuneração dele, né? É a capacidade que ele tem de convencimento e de saber que na outra ponta quem vai sentar com ele para tentar reter é um gerente do banco. Se ele sabe que a remuneração depende dele, nada faz mais sentido do que ele investir na preparação, nas certificações, na educação dele, para que ele tenha mais argumentos do que quem está sentado na outra ponta para tentar reter o cliente. Tá? Faz muito sentido. Até acrescentando também, a Ancor, ela não é exatamente uma certificação para autodidatas. Eu, por exemplo, eu entrei na carreira com certificações como PQO, CEA, que já é uma boa base, e ainda assim eu precisei de um preparatório para fazer essa prova. Então, assim, eu não aconselho que você seja um autodidata apenas e vá fazer a prova. Eu acredito que dessa forma o IBENF pode agregar bastante na questão da formação e do preparo. Que bom. Então é isso, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, muito obrigada mesmo por estar explicando um pouco pra gente sobre o agente autônomo de investimento, e é isso. Bem, foi um prazer, né, nós estarmos aqui, contribuir com vocês. Só queria se me permitir, deixar um recado rápido. A gente tem um processo contínuo de contratação de novos profissionais, então depois, se fizer sentido para você contactar a gente através do Instituto, a gente terá o maior prazer, eu, Edna, em conversar, conduzir uma entrevista para ver se você tem o perfil que faz sentido para a XP e para a gente. Obrigada. E hoje vamos fazer
uma entrevista com o Gabriel Redivo, que vai contar um pouquinho pra gente sobre o agente autônomo de investimento, quais os desafios que o agente enfrenta. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Então, pessoal, primeiro, meu nome é Gabriel Redivo Franqueira, comecei nesse mercado financeiro com 16 anos de idade, como jovem aprendiz ou estagiário no Banco Bradesco, e ali posso dizer que eu passei 6 a 7 anos da minha vida, fui crescendo até chegar como gerente de conta e descobri esse mundo de investimento. Queria fazer mecatrônica, comecei a gostar do mercado financeiro, toda a área de investimentos, economia. Comecei a fazer algumas certificações, CPA 10, CPA 20, toda aquela série da Ambima, até chegar ao CEA, que é o especialista em investimentos. E de 2016 para 2017, já desde 2013, existia um movimento dentro do mercado de investimentos, do mercado financeiro, de uma migração. As corretoras começaram a ganhar porte, peso. Hoje as maiores corretoras, elas começaram a migrar e tornar as corretoras num shopping de investimento, uma distribuidora onde eu tivesse diversos produtos ali dentro. E nessa migração, os clientes começaram a ver a corretora com outros olhos, as corretoras e as distribuidoras. Em 2016 eu contemplei essa virada de chave. Realmente as pessoas estavam querendo uma nova forma de investir e buscavam as corretoras de investimento. Eu comecei a me certificar, busquei a certificação necessária para me tornar um agente autônomo de investimento e desde o início de 2017 comecei a desempenhar a função de agente autônomo de investimento. E o maior desafio para ser um agente autônomo de investimento é a captação de clientes no início. Para quem tem carteira, fazer essa virada é fácil. Mas para quem não tem carteira, essa virada ela demora um pouco mais. Você vai ter que ter muita garra, disposição, mas um desafio fácil de ser vencido. Com trabalho duro, né, dedicação, força de vontade, perseverança, é um desafio fácil de ser vencido. Obrigada, Gabriel. E o que é necessário para ser um agente autônomo? E o mais importante, quanto ganha um agente autônomo de investimentos? Então, o primeiro passo, o que é necessário, né, para ser um agente autônomo de investimento, ter um ensino médio completo, a certificação da Ancor, de agente autônomo de investimento, a famosa AI, e você está afiliado ou ser sócio de um escritório que é afiliado a uma corretora de valores imobiliários. Esses são os pontos necessários. E a remuneração, né, o que todo mundo gosta, aquilo que é onde toca. A remuneração é variável, completamente variável. Você tem uma gama de produtos dentro de posso dizer até uma prateleira de produtos de investimento, CDB, LCI, LCA, fundo de investimentos, ações e aí por diante, esses que a gente já conhece. E cada produto tem uma remuneração, existe a corretagem para renda variável e existe a comissionamento por produtos de investimentos, CDBs e até um rebate da taxa de administração dos fundos. E toda essa matemática, né, juntando todas essas comissões, o profissional que ele já tem carteira, ele sai do mercado financeiro, mercado bancário, ele já tem um grande network, uma base boa de clientes, ele entra nos primeiros 6 meses a 1 ano, ele já está tirando 10 mil por mês com certeza. Fora eventuais parcerias que ele possa fechar, ele em pouco espaço de tempo ele já está ganhando em torno de 10 mil. Existem algumas corretoras que pagam até uma bonificação, que batendo alguns objetivos, durante 2 anos, você só de bonificação, além desse seu variável, você pode ganhar até 300 mil de uma só vez. Já para quem não tem carteira, se você não tiver garra, desiste dessa profissão. Mas se você quer sim, eu quero ser um profissional de investimentos, trabalhar com investimento, com muita garra, dedicação, esforço, num espaço aí de 1 ano, 1 ano e meio, até no máximo 2 anos, você já está tirando esses 10 mil por mês. Interessante. E qual o primeiro passo para se tornar um agente autônomo? O primeiro passo é buscar certificação. Existe uma certificação que eles chamam capacitação técnica, que é regulada e credenciada pela Ancor, né? Essa certificação se chama Certificação de Agente Autônomo de Investimento, AI. É uma prova aí que vão ter 16 módulos, 80 questões, e hoje existe sim uma grande dificuldade para passar nessa prova. Se você estudar sozinho pelo edital, é muito difícil de você ser aprovado. Então o primeiro passo é buscar um curso. Existem aí poucos cursos no mercado. Aqui no Rio de Janeiro,
numa modalidade online também, a nível Brasil, a gente tem o Instituto Brasileiro de Formação para os Profissionais de Mercado Financeiro, o IBENF. Então você pode aí comprar o curso, acho que é o primeiro passo. Você comprar o curso, vai até ter aqui um link para você estar indo para a página, conhecendo um pouco mais, estudando, fazendo o simulado, conseguindo o seu certificado, você já pode ser considerado um agente autônomo de investimento. Dali, o segundo passo vai ser se credenciar uma corretora e aí captar cliente e correr atrás dos seus 10 mil por mês. Que bom. Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Maia. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma edição do programa Desafio, Quebrando Paradigmas. E hoje o nosso tema é sobre o agente autônomo de investimentos, né? E com a nossa participação especial do nosso professor do IBENF, professor Gonzaga, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre esse tema, explicar algumas coisas. Meu nome é Gonzaga e já trabalho no mercado financeiro há mais tempo do que eu gostaria de pensar, porque quando a gente faz as contas descobre que é do século passado, se assusta um pouco, né? Então, nesses 25, 26 anos de mercado financeiro, já passei em diversas áreas, especialmente na constituição da antiga BMF, né, que montou um escritório aqui no Rio. Eu fui executivo responsável pelas relações institucionais, e de lá para cá a gente vem atuando no mercado de capitais com bastante proximidade. Hoje a gente atua junto às instituições do mercado, não só as corretoras, aos bancos de investimento, Ancora, atual B3, o IBENF e outras instituições, no sentido de divulgar melhor e preparar o mercado de capitais para o público leigo, e no sentido também de preparar os profissionais para atuarem nesse mercado. Porque a atuação nesse mercado é uma atuação que ela é regulamentada pelo Banco Central, especialmente pela CVM, no caso do agente autônomo de investimento. Daí que a gente trabalha muito, né, tendo por esse viés, essa intenção de dar ao máximo possível, né, alternativas para que o profissional ele se qualifique cada vez mais de forma a se valorizar, não só ele como profissão, como profissional, mas assim como a profissão dele também. Sim. E nós sabemos que tudo isso precisa de uma preparação, né? Claro. O que o curso do IBENF ele pode agregar nessa jornada? Olha, acredita em mim, eu já dou aula nisso há mais de 15 anos, né? E quem estudar, passa. Quem não estudar, vai ter dificuldades. Porque, ao contrário de exames de concurso público, em que as questões são bastante complicadas, muito complexas, no caso das questões do exame de agente autônomo de investimento, o enunciado é muito simples, mas é simples, embora não seja objetivo. Essas questões elas são elaboradas no sentido de testar exatamente o conhecimento do candidato quanto às questões que são divulgadas lá no edital que compõe o conteúdo programático do curso. Daí é que, a taxa de mortalidade de uma prova como essa é de 70%. E a experiência que a gente tem lá é que o aluno faz a prova a primeira vez, não passa. Faz a segunda, não passa. Só depois da terceira prova é que ele vai procurar um curso. Aí ele passa, e aí fica feliz. E aí você lançou um livro também, né, que aborda vários assuntos sobre o autônomo de investimento. Sim. Você pode falar um pouquinho do livro? Claro. O livro é um grande orgulho meu, né? Até porque ele vem sendo construído, está na 7ª edição, agora de 2018, ele vem sendo construído desde meados de 2009, 2010, e com um grande cuidado dele se manter sempre atualizado. Porque na medida em que o conteúdo programático vai sendo atualizado, o material de estudo precisa capturar essa atualização. E é um desafio você conseguir fazer isso com um livro impresso, publicado, etc. Aí nós conseguimos fazer um procedimento que a tecnologia ainda bem veio para facilitar a nossa vida, que é de criar esse código QR logo na capa, em que esse código QR o aluno, ao estudar pelo livro, ele com seu smartphone clica e abre uma página do site, e que nessa página ele tem as informações das alterações ou atualizações que foram feitas desde a edição do livro. Sim. E o IBENF tem participação no livro? Tem. O Geraldo do SINC-RJ e o Anderson do IBENF, eles me pediram ano passado para ajudar a constituir aqui a instituição, de que eu me orgulho muito. E eles viram importância, especialmente no livro, no sentido de não só divulgar a atividade do profissional, assim como é importante também incentivar o profissional ao estudo. E além de incentivar o profissional ao estudo, é incentivar ele também a se manter atualizado. Daí que o livro atinge 2 grandes objetivos. O primeiro objetivo é preparar o profissional para se aprovar no exame. E o segundo objetivo é fazer com que o livro seja um manual de consulta diário e permanente do profissional, na medida em que ele atua no mercado e precisa tirar algumas dúvidas.
E o IBENF, ele patrocinou uma edição do livro, a quem agradeço muito, e especialmente pela importância que o IBENF viu no material que, de fato, a gente tem muito carinho em manter ele sempre atualizado. Obrigada pela explicação, pelas informações. O IBENF agradece a sua participação. E aí, pessoal, vocês gostaram? Espero que sim. Preparamos essa matéria com muito carinho para vocês e para você que também tem interesse em ser um agente autônomo de investimento, que quer ingressar nessa carreira, dá uma olhadinha no nosso site ibenf.org.br. Além do curso de AI, vocês vão conseguir conferir uma grade bem legal de outros cursos no mercado financeiro. Eu gostaria também de agradecer a participação de todos os nossos convidados que se disponibilizaram a fazer essa matéria tão legal para vocês. Muito obrigada, pessoal. Tchau!